Opa, tudo belezinha? Espero que sim. Bora lá então? Então, no vídeo de hoje, português, aulas 5 e 6, né? Sequência, vamos lá, por partes. Volume 1, sequência 3, aulas 5 e 6. A página é essa que está aí na tela de vocês, página 36 em diante, tá bom? Desculpa aí pela trilha sonora de fundo de latido constante de cachorro, mas aqui na minha vizinhança é assim mesmo. Fazer o quê? Então vamos lá. Daí tem o finalzinho da aula 4, que se Deus quiser vocês já fizeram, né? Essa questão B aí. Então vamos lá. Aula 5. Mesmo assunto, gênero textual diferente. Objetivos da aula: apreender os sentidos globais dos textos em estudo. Eu já devo ter explicado para vocês a diferença entre aprender e apreender, né? Mas enfim, só dando uma recapitulada, não é erro de digitação, não. Essa apostila, normalmente, ela tem bastante erros de digitação, mas este, acreditem, não é um deles. Existe o verbo aprender e existe o verbo apreender, né? Aprender, todo mundo sabe o que é, não precisa explicar. Agora, apreender é você assumir para sua vida, vamos dizer assim, sabe? Tomar posse, tá? Então fica mais fácil. Se quiser escrever em cima aí, ó, do apreender, tomar posse, tá? Então, apreender os sentidos globais dos textos em estudo. O que mais? Reconstruir contextos de produção, circulação e recepção de textos e ainda produzir textos em diferentes gêneros, considerando a sua adequação ao contexto de produção e circulação. Então vamos lá. 1. Faça uma releitura dos fragmentos textuais que seguem. Eles serão importantes para que você responda às questões seguintes. Falta uma crase nesse as do as questões aí, tá? Coloca aí, por favor, as questões. A crase é aquele acento ao contrário, sempre lembrando. Então vamos lá. Texto A. Era dos robôs está chegando e vai eliminar milhões de pessoas. Não, né? Não é o Exterminador do Futuro, ufa. Milhões de empregos, mas mesmo assim é preocupante. Então vamos lá. Em breve, um robô vai lhe entregar a pizza de domingo. Talvez o seu condomínio não exija que você desça até a portaria para apanhá-la, pois não vão suspeitar que possa ser um assalto. Na Alemanha, esse serviço já está funcionando e a pizzaria é uma rede que atua no Brasil. Então, 2 comentários. Primeiro, da forma. Eu odeio o diagramador dessa apostila que não coloca o recuo no início do parágrafo. Fica esse texto tijolão aí. Não sei, não custava nada, né, gente? Mas enfim. E agora, esse é um comentário com relação à forma. Com relação ao conteúdo, ainda é uma realidade um pouco diferente da nossa, porque ninguém aqui em Guarani mora em condomínio fechado, né? Que ele tá falando aí. Mas em Itapetininga já tem. A minha cunhada mora num condomínio fechado. A gente tem que chegar e se apresentar na portaria. Aliás, morro de inveja que ela mora na mesma rua da Tassiele Alcoleia. Eu, inclusive, já vi a Tassiele algumas vezes lá. Ela deu até tchauzinho pra mim. Enfim. Voltando aqui. Mas isso é pouco. Logo, essa pizza será resultado de um processo totalmente automatizado. Se você acha que esse cenário pertence à ficção, ou melhor ainda, à ficção científica, ou que vai demorar muitos anos até ele se tornar realidade, pesquise sobre a americana Zoom Pizza. Nossa, gente, mais um erro grave de diagramação aí, ó. Era na mesma linha isso aí, pelo amor de Deus. O povo manda a apostila sem revisar. A gente que é professor vai imprimir uma folha, 20 folhas que sejam para usar na sala, a gente revisa um monte de vezes antes de imprimir. Os caras imprimem milhões de apostilas aí sem revisar. É tudo na mesma linha aí, gente, pelo amor de Deus, né? Ó, vou ler de novo. Se você acha que esse cenário pertence à ficção ou que vai demorar muitos anos até ele se tornar realidade, pesquise sobre a americana Zoom Pizza. Situada no Vale do Silício, a casa entrega comida feita por robôs. E o pior é que os consumidores da Califórnia têm adorado a novidade. O Vale do Silício, gente, para quem não sabe, mas acredito que vocês já devem ter ouvido sobre ele em algum lugar, é um lugar onde as principais tecnologias do mundo surgem. É lá que fica a sede do Google e mais de um monte de empresas de tecnologia grande, gigantes da tecnologia, tá? Então, nada mais justo do que essa tecnologia surja exatamente lá no Vale do Silício, né?
Exemplos como esses se reproduzem em todos os setores da economia mundial. Eles ilustram esses exemplos, né, um processo novo e muito importante. As empresas se automatizam cada vez mais, com softwares poderosos e inteligência artificial, de tal modo que se expandem empregando, faltou um aí, se quiserem colocar, empregando um número muito menor de trabalhadores. Aí está a diferença desta vez. Agora, os empregos de alta qualificação também são afetados, e muito. O mesmo robô que faz as vezes de advogado consegue ler 1000 tomografias por hora. Os médicos que avaliaram seus diagnósticos e resultados concluíram que estavam certos em 99% das ocasiões. Ou seja, uma das profissões mais valorizadas e intelectualizadas hoje em dia está sob ameaça, que é dos médicos, né? Em suma, a classe média está saindo do paraíso. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, existem 194 milhões de pessoas desempregadas no mundo, quase um Brasil inteiro. O que poderá acontecer com as taxas de desemprego nos próximos anos? Como a tendência implicada pela automação é certa e irreversível, a geração de empregos vai cair. Não se sabe para qual patamar, mas será uma situação dramática e a sociedade precisa agir. Nossa senhora, faltou um ponto final aí, gente, misericórdia. Apesar de todos esses, coloca aí por favor, e a sociedade precisa agir, ponto final. Apesar de todos estes aspectos assustadores, o que há de pior para um país é não discutir o assunto. Legal. Esse texto foi publicado no Jornal da USP em 2018. Tá? Com relação a isso, gente, o que eu posso dizer? É realmente uma situação com a qual as pessoas, né, devem se preocupar. Eu, como vocês bem sabem, também sou tradutor, já traduzi 12 livros. Eu tenho reparado nos últimos anos que os tradutores automáticos, tipo o Google Tradutor mesmo, têm melhorado demais a conta, sabe? Você pegava um texto que era traduzido automaticamente, sei lá, 10 anos atrás, era visível, ele ajudava muito, sabe? Para quem não sabia nada de inglês. Mas era visível que aquele texto precisava ser melhorado. Hoje em dia você pega um texto, pode ser um texto grande, e passa ele no Google Tradutor, sabe? A gente que tem, eu por exemplo, que tenho o olho clínico, ainda percebo que é um texto traduzido por uma inteligência artificial. Mas está cada vez mais difícil de perceber, sabia? É claro, gente, uma tradução literária, que é o que a gente faz em livros de 300, 400 páginas, ela é muito mais complicada, porque ela tem emoções, tem a intenção do autor quando escreveu aquilo, então tem muitas sutilezas que ainda são difíceis para uma inteligência artificial perceber, né? Então o emprego dos tradutores literários ainda está garantido. Mas eu andava conversando com outros tradutores recentemente no Twitter e, sabe, eles compartilham essa preocupação que eu tenho. Eu acho que o emprego do tradutor literário é um desses empregos aí que está com os dias contados, sabe? Eu acredito que mais, sei lá, sendo otimista, mais uns 20 anos no máximo, e a gente vai ter perdido o emprego, porque as traduções automáticas feitas por inteligências artificiais estarão no mesmo nível das traduções de uma pessoa, né? E digo mais, daqui uns 20 anos nós vamos ter livros inteiros, romances inteiros, né, escritos por inteligências artificiais, não só traduzidos. Então, é uma coisa, e é como fala aqui no texto, é reversível. Então a gente tem que ver o que a gente vai ter que fazer para se adaptar, porque não vai voltar atrás mais, né? Então, beleza, vira página 37. Texto B. Prezado senhor ou prezados senhores, estive no último dia 8 de fevereiro em seu estabelecimento comercial, situado na Rua das Flores, número 3, conforme endereçamento, a fim de comprar um notebook. Demorei, mas consegui escolher um modelo que muito chamou a minha atenção. Solicitei, não precisaria dessa vírgula aí, mas enfim. Eu não sei se é de propósito, né? Mas não precisa dessa vírgula aí. Solicitei que a mercadoria fosse entregue em minha residência. Para tanto, fiz a encomenda assinando-a e pagando a taxa para que o serviço de entrega fosse realizado. Aconteceu que no dia 12 do mesmo mês foi-me entregue o computador encomendado. No entanto, quando ligado à tomada,
percebi que o computador apenas emitia sons estranhos e não funcionava como deveria. Diante deste fato, recusei o notebook e solicitei que enviassem outro exemplar em perfeitas condições de uso, fazendo jus ao valor que efetuei no momento da compra. Entretanto, continuo esperando até a presente data. Esse atraso na resolução do problema, outra vírgula desnecessária aí, ocasiona transtornos, sobretudo em minhas atividades diárias. Por este motivo, solicito que outro computador da mesma marca e com valor equivalente seja enviado ao meu endereço no prazo de 5 dias úteis. Caso contrário, a compra será anulada e exigirei a devolução do pagamento executado. Sem mais para o momento, Silva e Silva. PS, anexo fotocópias da nota e dos pagamentos efetuados. Fonte, texto parafraseado pelo autor da SA. O que é SA? Situação de atividade? Situação de aprendizagem. Texto parafraseado quer dizer que realmente ele apenas copiou e mudou algumas coisinhas. Esse texto existe de verdade. Então essas vírgulas fora de lugar aí também devem estar presentes no texto original. Tá. De modo global, de que falam os textos? Né? O texto A fala sobre o quê e o texto B fala sobre o quê? Tá fácil, né, gente? B de bola. Quais os contextos de produção dos textos lidos? O que é o contexto de produção? Em que situação que ele foi escrito? O texto A foi escrito num contexto de produção para ser publicado numa revista e tal. No caso, Jornal da USP, né? Vamos ver lá? Jornal da USP 2018. Então coloca isso. O texto A foi escrito num contexto de produção que era para ser publicado em uma revista de uma universidade famosa no Brasil, blá blá blá. Tá. Quais os contextos de produção dos textos lidos? O A, já falei, né? Foi publicado no contexto de produção da publicação em uma revista de uma universidade famosa no Brasil. E o texto B, você vai responder ainda aí nesse item B de bola, o texto B foi publicado no contexto de uma reclamação que um consumidor está fazendo que ele não recebeu de acordo o produto que ele comprou, tá? C. Em que situação há entre os textos aproximações e distanciamentos? Assim, o que há em comum entre os dois textos? Os dois textos têm em comum a questão da tecnologia, né? E o distanciamento é que um texto é um texto jornalístico e o outro é uma carta de reclamação do consumidor. Tá? Coloca aí suas palavras, mas é mais ou menos isso. Mas elas têm em comum essa questão da tecnologia, né? Os dois textos falam sobre tecnologia. Tá bom? Olha lá. Página 38, aula 6. Uma costura textual é possível? Objetivos da aula: compreender a importância da coerência e coesão para os textos de um modo geral e utilizar ao produzir texto recursos de coesão referencial, léxica e pronominal e sequencial, além de outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. Não se assustem, tá, gente, com as palavras difíceis aí, tá bom? A gente vai explicando aí conforme for rolando a aula, então não precisa se assustar com as palavras difíceis. Tá. 1. Estudante. Retorne à aula anterior e faça uma nova leitura do texto proposto e, na sequência, retire as palavras ou expressões destacadas, dividindo-as em elementos de coesão referencial versus elementos de coesão sequencial. Muita calma nessa hora aí. Tá, beleza. Deixa eu explicar certinho aqui para que vocês possam entender a diferença entre coesão referencial e coesão sequencial, que é o que eu estou falando aí. Não é coesão, nada, sabe? Não é coesão, não. Uma coisa grande, não. É coesão. Coesão é grudar, vamos dizer assim, sabe? Ligar um texto para ele ficar bem amarradinho, que a gente chama, bem fácil de entender. Tá? Então, a coesão referencial é o seguinte, ó. É quando a gente está aprendendo a escrever, a gente tem a tendência a repetir muitas palavras, sabe? Vou dar um exemplo aqui bem bobinho, mas para vocês entenderem. Por exemplo, a Bia estuda no 8º ano. A Bia é muito legal. Eu gosto muito da Bia. A Bia gosta de cantar. Tá vendo? Toda hora eu fico falando a Bia, a Bia, a Bia. Conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo que eu não preciso repetir a todo momento a Bia, a Bia, a Bia. Eu posso ir trocando, sabe? A primeira vez eu falo, a Bia é muito legal. Depois eu já posso falar o quê? No meu caso, né?
minha filha, não sei o que. Depois eu posso falar também, essa menina, né? Essa garota, e assim vai. Vocês já aprenderam isso. Não com esse, vocês não sabiam que tinha esse nome só, de coesão referencial. Por que tem esse nome? Porque ele faz uma referência a uma pessoa ou a uma situação que já aconteceu. Para você não precisar ficar repetindo a todo momento, sabe? Você vai trocando por sinônimos. Quer ver? Vamos ver lá no texto, por exemplo. Ó. Volta aqui. Como é que é? É só do texto B? Vamos ver aqui direitinho. Estudante, retorna à aula anterior, faça uma nova leitura do texto proposto. Na sequência, retire as palavras e expressões destacadas. São as palavras que são destacadas aqui, ó. Até porque no texto A nem tem palavra nenhuma destacada, né? É o texto B mesmo. Tem essas palavras em negrito. Né? Que nem... Ó, lá no começo do texto, na segunda linha, ele já fala que ele comprou um notebook, não é? Depois tem essa palavra destacada aí, mercadoria. Quando ele fala mercadoria, o que é essa mercadoria? É um notebook, não é? Então tá fazendo a palavra mercadoria, está fazendo uma referência ao notebook. Então é isso aí que ele está falando, isso aí que é o elemento referencial. Né? A mercadoria é o notebook. O que mais? Olha lá, outro exemplar do quê? Do notebook. Tá entendendo? Então isso que é o referencial. Vamos voltar lá. Olha lá, ó. Então os referenciais são aquelas palavras e expressões que estão em negrito, que fazem referência a alguma coisa que já aconteceu. Ou algum objeto que já foi mostrado, no caso ali o notebook. Então o espaço aí é grande, mas vocês vão colocar todas aquelas palavras e expressões que estão em negrito que se referem a algo que está lá atrás. É como eu disse, para ele não ficar falando toda hora o notebook, ele troca. Outro exemplar, a mercadoria, entendendo? E a sequencial, eu vou postar para vocês, assim que eu postar o vídeo, eu posto também lá no grupo, uma tabelinha mostrando vários exemplos de elementos de coesão sequencial. Esse tem como saber. Daí você volta lá no texto, nesse texto aí, o texto B, e vê... Ai, meu Deus, deixa eu desligar a internet aqui. Pronto, para não ficar aparecendo notificações. Então, recapitulando, ó, o que são os elementos de coesão referencial? São aquelas palavras ou expressões que você usa para não ficar repetindo sempre a mesma palavra. Nem no caso do texto, para ele não ficar repetindo sempre. O notebook, ele ficou trocando. A primeira vez ele falou o que era, o notebook. Depois ele já falou a mercadoria. Depois ele falou outro exemplar. Mas é sempre se referindo ao notebook. Por isso que se chama referencial, tá? E os elementos de coesão sequencial. Esse tem vários exemplos. Eu vou postar junto com o vídeo uma tabelinha com vários exemplos de elementos de coesão sequencial para você conferir se tem lá no texto que a gente acabou de ler. Tá bom? Beleza? Beleza, né? Daí tem um espaço aí para anotações. E beleza, acabou. Tá bom, Itavoá? Fiquem com Deus então e valeu!